Alô, alô, boa noite, tudo bem, gente? Boa noite. Primeiramente, agradecer a presença de vocês lá na frente, foi muito importante para a gente, é uma energia muito boa, a gente sente, né? Tá ali em cima, a gente olha, só sorriso, só abraço, só carinho, só vibração boa, isso é muito bom, né? Para a gente que já não é mais jovem, isso nos rejuvenesce, né, Deus? O que eu tenho para falar? Tenho para falar muita coisa, mas eu tenho muito mais para ouvir, porque a juventude ela é um manancial de possibilidades. Então, vocês jovens, vocês têm o mundo nas mãos, vocês têm grandes possibilidades pela vontade que vocês têm, por essa alegria, por essa vitalidade. E o poder de realização é o que nós precisamos para modificar todo esse cenário que a gente não gosta. O mundo não é perfeito, mas nós somos seres imortais, cheios de potencial. Eu trabalhei muito com juventude lá em Belo Horizonte, e o que eu aprendi foi isso, dar a voz para a juventude, para que ela possa falar e realizar com o apoio daqueles que já estão mais à frente. Então, nessa parceria, uns falam, trazem as ideias, trazem as formas, a gente traz a experiência e a gente vai partilhando e construindo caminhos melhores para nós mesmos, que ninguém tem todas as respostas, né? E no campo da música, então, a gente vibra, toda vez que eu trabalho uma canção, que eu trabalhei lá nas nossas mocidades, a gente vê o quanto que isso é bom. Cantar não é bom? Eu estava vendo a turminha cantar, é bom demais, não é? A gente canta, a gente põe para fora, a gente vira uma outra pessoa, ou melhor, a gente vira a pessoa que a gente realmente é, uma pessoa de sentimentos, uma pessoa de vibrações. Nós somos espíritos imortais, nós não somos esse corpo nos é emprestado, esse corpo vai modificar em próximas reencarnações, ele não importa muito, importa a bagagem que a gente leva e como a gente constrói esse corpo espiritual, esse corpo que traz essas experiências, né? Isso é belo, isso é muito... A gente canta as letras e vê o quanto isso é verdade, o quanto isso nos deixa feliz. E a música é uma linguagem universal, é uma linguagem do universo. O universo nosso aparentemente é silencioso, mas existem cantigas, melodias, verdadeiros concertos universais sendo realizados. A gente é que tem que trabalhar a nossa audição para ouvir. E a gente tem melodias aqui hoje, a gente tem melodias no sorriso, um companheiro novo que a gente encontra, né? Um abraço que a gente coloca. Isso tudo é melodia, gente, porque isso vibra, alguém que está perto capta, ouve, também percebe. E esse ambiente aqui, a gente entrou pelaquela porta, a gente já viu, estamos em casa, e vocês nos fortalecem. Eu quero só agradecer vocês. Quer falar alguma coisa, Vanessa? Vocês querem perguntar alguma coisa? É isso que eu pensei. Eu falei dar voz para eles. Se vocês querem perguntar alguma coisa? Inicialmente, eu sou o Tim, essa aqui é minha irmã Vanessa. Muitos pensam que eu sou casado com ela, eu não sou. Sou casado espiritualmente, pela música, pela arte. Mas nós somos irmãos reencarnados. Pode falar. Obrigado. Meu nome é Vitor Hugo. Assim, foi um sonho realizado hoje, porque desde os 15 anos que as músicas de vocês começaram a fazer sentido dentro do meu coração. Então, assim, de lá para cá, eu sempre tinha expectativa de conhecê-los pessoalmente. Eu acho que esse instante está sendo mais que um instante de paz, um encontro com alegria que não tem fim. Então, assim, o sorriso que está no meu rosto é o que verdadeiramente expressa. Porque se eu acho que eu estou aqui, a contribuição de vocês com a música, que me fez elevar acima das dificuldades, dos problemas, e ver que a vida faz sentido. A arte de vocês realmente nos reconecta com Deus, nos liga à espiritualidade, a um movimento de verdadeira ascensão. Então, assim, é só agradecer, não tem assim, nem palavras.
porque vocês são muito importantes na minha vida. Mesmo sem ter me conhecido, pode ter certeza, cada vez que eu ouço as canções, vão lá fundo, calam dores e me mostram sempre esperança. É só agradecer. Oi, boa noite. Meu nome é Carlos Eduardo. A minha pergunta é a seguinte. Eu espero um pouquinho. No meio da carreira de vocês, se vocês tiveram algum baque, tipo uma coisa que quiseram fazer vocês desistirem, tipo uma tentação, sabe? Algo negativo, um baque, vou dizer assim, um tapão. Aí, se vocês já tiveram essa experiência, queria que vocês comentassem um pouco com a gente. Do que você falou? Da carreira. Um baque, o que a gente faz? É isso? Tipo, se vocês já presenciaram isso na carreira de vocês, ou como que foi? Isso. Eu entendi que você me perguntou qual deles. Tem vários. Porque toda vez que a gente acende uma luz, a gente bem no ambiente. Acender uma luz realmente conectar-se, né? Mas tem muitos que não estão interessados que as luzes se acendam. Então, tem um movimento contrário também. Então, realmente, quando a gente se coloca em evidência de alguma forma, e esse é o desafio da vida, toda vez que a gente quer melhorar alguma coisa, tem um movimento contrário que quer que a gente deixe tudo do jeito que está, né? Fazer o bem é um desafio. Ser espírita, mais desafio ainda, porque o movimento contrário é forte. Então, não raras vezes, há muitos desafios. Por exemplo, para estar aqui hoje é um desafio. Para a gente se colocar, o que as pessoas pensam ou deixam de pensar. Se a gente for parar para prestar atenção nisso tudo, a gente não faz nada, né? Então, a gente fala assim, eu estou aqui hoje, eu sei tocar um violão, eu sei cantar, eu componho, eu sinto que o que eu faço é bom, é útil e é verdadeiro, então eu faço. Se em algum momento, esse movimento das três peneiras, né, o que é bom, o que é útil e o que é verdadeiro, se alguma desses não... Alô? Se algum desses não funciona, é melhor que cada, que não realize. Mas houveram sim. E nós, como é que você chama? Cadu, nós não temos uma carreira. Nós não somos, assim, artistas que se lançam pelo mundo para fazer sucesso. Nós somos irmãos que cantam. Apenas isso, né? Por um acaso as pessoas gostam, por um acaso as pessoas querem nos ver. Por isso que a gente não tem esse enfrentamento, a gente não tem essa preocupação. Eu quero vender CD, eu quero estar nas redes sociais. Vocês devem ter visto poucas vezes nas redes sociais. A Vanessa é mais conectada. Então, porque são coisas diferentes, cada um escolhe o seu caminho, né? Então a gente vai trabalhando. A gente, por acaso, realmente é uma dupla. A dupla Tim Vanessa, ela surgiu por falta de um nome. É verdade. A gente gravou o primeiro CD e tinha que colocar um nome lá. Aí eu escrevi Tim e Vanessa. O meu Tim era Vanessa. Aí as pessoas começaram a falar que a gente é uma dupla. Eu falava, Vanessa, nós somos uma dupla, então. Aí gravamos um outro CD e aí a coisa vai acontecendo. E as pessoas nos conhecem como dupla Tim e Vanessa. Nós somos dois irmãos que cantam, que pegam letras que a gente acha interessante, que tem a ver com a doutrina espírita, que a gente acha que é construtivo e a gente trabalha. E letra de outros também, outros artistas, claro, vários por aí. E ainda quero ver vocês aí, né, divulgando vários trabalhos, porque a sementeira é grande, o trabalho né, a seara é grande, né, e nosso trabalho tem muito trabalho ainda por fazer. A gente gosta muito de lembrar que nós não nos consideramos artistas como o mundo define. Porque a gente aproveitou uma coisa que a gente já gostava de fazer, que a gente já cantava, o fato de sermos irmãos. A gente já fazia isso em casa,
com as músicas que a gente gostava, que a gente ainda gosta, e uma questão bem familiar, então isso já era uma coisa bem comum entre a gente. E quando a gente conheceu a doutrina espírita, a gente viu que a gente poderia contribuir com o que a gente já sabia, já fazia, mas aí como tarefa. Então, a gente gosta de lembrar, né? De se lembrar de que nós somos tarefeiros da doutrina. E a nossa tarefa é cantar, né? Tem o palestrante, tem quem faz o enxovalzinho, tem quem faz sopa, serve o pão, não é? Dá o passe. Várias são as tarefas da casa espírita. Uma das tarefas que a gente escolheu foi essa, foi de cantar, né? Que é a forma que a gente estuda, né? A gente se prepara e faz, primeiramente, a nossa melhoria, trabalhando a nossa intimidade, né? Então, esse é que a gente fala que é o poder transformador da música. Porque a gente está cantando, a gente mesmo está ouvindo a letra e está aplicando na própria vida. Nós não somos o que cantamos, nós também aprendemos com ela. Tá? Vocês querem ouvir alguma música em especial? Alguma que a gente não cantou? Vamos ver se você adivinha. Você tem Senhor das Estrelas, mas alguém conhece? Qual foi a primeira canção que nós fizemos? Não, no primeiro CD tem a primeira canção que está no primeiro CD. Primeira mesmo. Não. Olha, é rapidinho a história dela. Vocês nem eram nascidos. Quando eu comecei, eu já era músico, né? E eu conheci o Gladson lá, na casa espírita, e ele me pediu para fazer uma melodia para essa letra. Então, você faz música, posso cantar. Ele tinha uma letra, e aí eu fui fazer. Ele me deu o poema e me deu para eu fazer. Aí eu comecei a ler o poema assim, achei muito engraçado. Falei com ele assim, lembro até hoje. Eu falei assim, Gladson, isso aqui não é letra, não. Isso não é letra de música que se coloca, não. Tudo em segunda pessoa, tudo, não sei o quê. Achei muito estranho, né? Aí eu comecei, levei para casa, guardei, depois comecei a ler. Agora, recente ainda no espírito. Conhecia pouca coisa, hoje não sei muito mais do que isso, não, mas algo mais. E eu comecei a perceber que a letra tinha um ensinamento diferente daquilo que eu estava acostumado a ver. A doutrina espírita só diz que a gente vai enxergar um pouco um mundo diferente. Eu comecei a ler com outros olhos, comecei a perguntar o que é isso, o que é aquilo, e aí eu percebi que a letra era belíssima. E apesar de não ser usual a letra ser feita mais em segunda pessoa, ela era muito pertinente. E eu encontrei uma melodia para ela e fiz uma música assim. É a primeira música. É uma homenagem, né? Oi. Pois é. O mundo à tua volta, mas não te esqueças de ti. Tens a força das árvores, a beleza das flores, a pureza das águas e muito mais. Tu tens a importância do sol e o encanto da lua, a liberdade dos pássaros, o poder da semente.
pelos seus, ser Deus pra eles, como Deus é para ti. Rega-te flor, acende-te sol, fortalece-te tronco, purifica-te água, liberta-te pássaro, flui-te onda esse vento, voa em ti. Ser pelos seus, ser Deus pra eles, quanto Deus é para ti. Nosso tempo com vocês vai ser curtinho, porque vocês têm que ir embora também, né? Então a gente vai cantar mais uma música que é de um grande amigo nosso, que continua colaborando com o movimento espírita, principalmente na área que ele trabalhou durante quase 40 anos e continua trabalhando na evangelização infantil, que é o seu Lúcio de Abreu. E era um jovem, um espírito jovem, maravilhoso, que deixou assim um legado maravilhoso para a gente. E uma das canções que ele fez que a gente ama de paixão, Juventude e Vida. Vamos cantar? Força